A paz de Deus, a paz de Jesus, a paz seja com todos. Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre de todo mal. Que Deus conceda a você e a sua família a graça e a paz soberana dele e que você tenha muita paz, muita alegria, muita fé, muita saúde e muita unção de Deus sobre a sua vida. Vamos ter cuidado com as palavras que saem da nossa boca, para não ferir as pessoas e não ferir o coração de Deus. Aleluia, glória a Deus. A gloriosa palavra de Deus em Gálatas capítulo 5 diz assim a palavra de Deus. Apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos aconselha a estarmos firmes no caminho do Senhor, estarmos firmes com Deus e não voltarmos novamente para a podridão do pecado. Apóstolo Paulo também nos exorta dizendo que agora nascemos de novo e estamos em Cristo Jesus. Estamos separados e justificados pela morte de Cristo na cruz, né? Então nós temos que ter cuidado, né, para não voltarmos a sermos escravos do pecado, escravo da nossa carne, porque se nós voltarmos a sermos e fazer a vontade da nossa carne, desta forma seremos destruídos. Versos 16 do capítulo 5 de Gálatas, Deus nos mostra a gloriosa palavra dele e diz: digo eu, porém, Deus está dizendo, andai em espírito, andai em comunhão com Deus, para não cumprir a concupiscência da tua carne. Tenha fé em Deus e confiança em Deus, ande na presença de Deus, viva com Deus, ande com Deus, para você não fazer a vontade da sua carne. Se desvie das trevas, se desvie do mal, porque a carne cobiça contra o Espírito Santo de Deus, porque a carne tende a nos lançar no inferno. Mas se você for guiada e guiado pelo Espírito de Deus, meu irmão e minha irmã, já não estará mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Porque as obras da carne, elas são manifestas, são conhecidas, viu? As quais são, meus queridos irmãos e irmãs, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, né? Tem pessoas que amam fazer uma inimizade, né? Porfias, emulações, iras, que é raivas, né? Pelejas, dissensões, heresias, versos 21, invejas, homicídio, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Deus nos escreve que os tais que não pararem com essas atitudes e não se converter e não se arrepender, não herdarão a vida eterna, não entrarão no reino de Deus. Então, se você comete esses pecados, que você venha pedir a Deus perdão. Se você se prostitui, pare de se prostituir, procure um novo meio de vida, procure a ajuda e a graça de Deus, que Deus vai mover na sua vida. Fuja do pecado da lascívia, de ficar falando coisas indevidas, falando da vida dos outros, das impurezas. Foge da idolatria, se você é idólatra. Idolatria, meus amados irmãos e irmãs, não cabe também só a imagens de escultura não, tá bom? Idolatria é tudo aquilo que você adora. Tem pessoas que adoram uma televisão, se deixar, dorme na televisão, parece que nem tem ninguém na casa porque a pessoa dorme ali, assistindo o tempo todo. O celular, observamos que as pessoas têm uma idolatria tão grande com o celular, que quando saem de casa esquecem documento, esquecem chave de carro, mas não esquecem o celular. Feitiçarias, temos que ter cuidado com essas coisas, fugir dessas aparências do mal, né? Não nos envolvermos com feitiçarias, não fazermos inimizades, não fazer porfias, né? Não ficar reparando os irmãos quando passa na rua ou quando entra na igreja, ficar olhando a vida dos outros, a vida alheia. Temos que buscar a graça de Deus, meus queridos e amados irmãos e irmãs, não viver cheio de iras, de raiva, né? De pelejas, de dissensões, de heresias. Evitar a inveja, meus amados irmãos. A inveja, ela trouxe muitos danos, muitos estragos, né? Muitas pessoas não têm cuidado nisso, mas tem que ter cuidado sim, porque foi a inveja que causou rebelião no céu. Foi pela inveja que Lúcifer foi lançado ao inferno, porque ele teve inveja de nós. A inveja foi a causa da morte, né, do filho entre Caim e Abel ali. Abel morreu por quê?
por causa da inveja de Caim, né? A inveja foi o que trouxe grande destruição também, né, na vida de Saul. Saul teve inveja de Davi e desejou matá-lo por muitas vezes, sendo que o próprio Saul tinha colocado Davi no estágio em que ele estava, porque ele mesmo colocou Davi no exército e ele tinha inveja de Davi de uma forma tão horrível que essa inveja fez muitos danos e estragos e no final, né, só foi tragédia. Homicídio, se você matava, não mate mais. Se você tem desejo de matar, ore a Deus e se liberte disso. Bebedeiras, né? A pessoa bebe, né, irmão? Causa estrago aí, causa danos na família, danos na sociedade, danos para a própria vida. Pessoa que vive bebendo, ela faz mal para a saúde dela. Primeiro ela começa fazendo mal para ela mesma e depois a todos que estão ao seu redor. Se torna uma pessoa tóxica, né, irmãos? Que fala o que não deve, xinga, né? Faz escândalos, né? Muitas das vezes cai bêbado aí nas calçadas. E isso Deus não se agrada, isso entristece a Deus. Então não se embriague, não fique bebendo, né? Vá tomar um refrigerante, tomar um suco natural, compre uma fruta, faça um suco natural de fruta, faça algo melhor para a sua própria vida, porque Deus não se agrada quando você se autodestrói e a bebida também destrói, tanto quanto as drogas, meus amados irmãos e irmãs. A glutonaria, gludice demais é pecado também, né? Tem pessoas que come até passar mal, né? Não come porque teve fome, come porque achou que a comida é boa, então come até passar mal. Isso é pecado, é o pecado da gula, né? Gritos, né? Heresias. Deus não se agrada dessas coisas. Essas pessoas que continuarem desse jeito, sem se arrepender, sem se converter, não entrarão no reino de Deus, não terão a vida eterna. Mas Deus aqui ele te mostra também a grandeza do fruto do Espírito Santo, que é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé, temperança, né? Controle, tem o controle nas situações, né? Contra isso não há nada. Então a palavra de Deus já mostra o lado de você fazer mudança, trocar aqueles maus hábitos para ter bons hábitos. Quando você ter bons hábitos, largar aquelas coisas ruins de trevas, largar, abandonar esse mal que você pratica, você vai viver então o fruto do Espírito, você vai viver em paz, vai ter amor no teu coração, vai ter uma vida diferenciada, vai ter gozo, prazer de viver, né? Vai ter longanimidade, paciência, bondade em teu coração, mansidão, temperança, porque Deus vai estar no controle da sua vida e tudo se mudará e se transformará. Então, aquele seu velho homem, aquela velha mulher, aqueles pecados foram crucificados com suas paixões, porque Deus dá graça para que todos vivam na presença dEle, andem em espírito, vivam no Espírito de Deus, não irriteis uns aos outros, né? Não fique causando danos na vida das pessoas, irritando uns aos outros, mas antes buscai o amor, a paz e a graça de Deus e desta forma serás salvos, em nome do Senhor Jesus.